Uma história que sempre me incomodou, uma história que foi contada algum tempo atrás, uns anos atrás, por um palestrante. Hoje ele é bem famoso. Na época ele tinha 2, 3 vídeos no YouTube, e um dos vídeos era esse, né? Ele conta uma história, eu vou contar rapidamente a história só para contextualizar o pessoal. E é um tipo da história que só cola em gente que tem a nossa cultura. A história é o seguinte: ela tem uma indústria de pastas de dente. Essa indústria de pasta de dente, ela estava com um problema muito sério. As caixas passavam vazias. As caixas ficavam vazias. E aí como resolver esse problema? Então, eles juntaram uma equipe de engenheiros, gastaram milhões do projeto, e eu vou contar a história como eu lembro, tá? Não vou contar do jeito que ele conta. Então, juntaram essa equipe e gastaram milhões e fizeram para tentar achar uma solução para resolver esse problema. Tava chegando no final daquela indústria, aquela esteira de produção, aquele maquinário, chegava lá a caixa vazia. E os engenheiros deram uma solução. Fizeram uma máquina, projetaram uma máquina super cara. A máquina ela consistia numa balança super sensível, e quando a caixa passava em cima daquela balança, essa balança via a diferença de peso, via que estava vazia, um braço hidráulico, e ela empurrava essa caixa e tirava ela do sistema. Então parava todo o sistema da indústria. Isso, para quem trabalha com indústria, parar o sistema é um negócio complicado. Aquele sistema, né, rápido de produção. E beleza, essa ideia foi aplicada, essa máquina foi construída, essa ideia foi aplicada. Então, problema resolvido. Pararam de aparecer as caixas do outro lado, o pessoal desceu para ver como é que tava, né? Para fazer aquele teste, né? E como é que tá. Chegando aquele pessoal do chão de fábrica, né? Os operários, a galera nossa, né? Trabalhadora. E chega lá, a máquina tava desligada. Ué, mas como é que uma máquina desligada pode dar a solução, né? O problema. E aí, fui conversar, olha, o que tá acontecendo aí? A máquina é desligada, tá, mas a gente conseguiu resolver o problema, tá? Aí o operário falou, não, essa máquina era muito complicada de mexer, então o que a gente fez? A gente fez aqui uma inteira, né? Fez uma vaquinha. Não sei que região do Brasil você tá, mas aqui no Rio a vaquinha é juntar dinheiro, né? Juntou dinheiro, juntamos aqui mais 30 pratos, uns 30 reais aqui, e compramos um ventilador desse, Casa e Vídeo, Casa Bahia, né? Compramos um ventilador desse e botamos o ventilador lá. Então passava uma caixa vazia, né? A caixa voava. E nessa hora a plateia toda, porra, né? Só cola na gente essa história. Isso diz muito da nossa cultura. Da onde que lições eu tiro dessa história que sempre me incomodou, né? Que lições que coisas eu observo, assim, indo além dessa história. Uma é que o problema não foi resolvido. O problema, ele tá na linha de produção. Alguma coisa acontece com alguma máquina que não coloca dentro da caixa. Então o problema ainda existe. O problema foi consertado. E isso sempre me incomodou. Eu sei que a história pode ser uma analogia, pode ser uma historinha, né? Não precisa ser uma história verídica. Mas de qualquer forma, essa história só cola na gente. Se você contar isso talvez para um outro público, de repente para um alemão, não sei, para um público alemão, talvez até alguém ache graça, dê risada, mas o problema não existe, não vai colar tanto quanto cola na gente. Outra coisa muito séria, outro insight que eu tiro dessa história, não da história em si, mas da aceitação, das palmas, é que a gente desvaloriza as pessoas qualificadas. A gente dá muita moral para soluções malandras, usando uma palavra mais do nosso vocabulário, a malandragem. A gente dá mais valor para a malandragem do que para a qualificação. Então, os engenheiros eles trabalharam e fizeram um mecanismo que é automático, né? Existe uma série de problemas que podem ser gerados ao você colocar um ventilador ali. E as pessoas não pensam nisso, porque as pessoas só pensam nas soluções balanças. Eu gastei 30 reais para fazer essa solução, os outros gastaram milhões e tal. Eles são burros, né? Então a primeira coisa que eu acho que essa história cola, sendo certo ou sendo errado, essa história cola porque a gente desvaloriza essas pessoas qualificadas, que é uma outra coisa, um problema grave, né? Todos nós somos especialistas naqueles assuntos. A gente vê hoje nas redes sociais, hoje, na hora que eu estou fazendo esse vídeo, nesse momento, a gente está em pré-eleições, então todo mundo é especialista, todo mundo, né, sabe de todas as coisas, né? Não estou falando que é liberdade de opinar sempre pode opinar, mas na verdade todo mundo quer dar a sua opinião com um tom de especialista, desvalorizando quem estuda e quem faz, né? Então o estudo, a especialidade é muito desvalorizada. Além disso, né, a solução não foi resolvida. É muito fácil ligar um ventilador
é um pouco mais complicado operar uma máquina que tem uma balança sensível, um braço eletrônico, um automático, robótico, o que quer que seja. Mas muito mais difícil é na raiz dos problemas, porque nem sempre é confortável na raiz do problema. É muito menos esforço. A terceira coisa que eu tiro dessa história. A gente não gosta de esforço, soluções que denotam esforço. Ir na raiz do problema e descobrir onde está aquilo, talvez mexa com política, mexa com muita questão social, hierárquica dentro da empresa. Todo mundo se identifica com a história porque sempre a gente, quem já trabalhou, sempre teve um chefe que não ouvia o seu funcionário. Então a história cola também por causa disso. Mas a questão que me incomoda na história é que o problema não foi resolvido. A raiz do problema não foi encontrada. Alguma máquina está com um defeito que não está colocando a maldita pasta dentro da caixa. E esse problema ninguém quer mexer. Por quê? Né? Então, é essa reflexão que fica. Tem histórias que só colam na gente. Em outras culturas, a história fica meio que sem sentido. Assim, fica meio, ué, mas... Né? Não entendi a piada. Então, por isso que tem piadas que só colam, só funcionam em um país, dentro de uma cultura, e piadas que não funcionam dentro de outras. Então é isso. E na raiz do problema é muito mais trabalhoso, muito mais complicado, requer muito mais esforço, e a gente, nossa cultura, não valoriza muito o esforço nem a qualificação, não. Valoriza muito mais a malandragem. Por isso que essa história cola na gente.